Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 6. Homens fiéis a Deus. Adão teve outro filho que seria o herdeiro da primogenitura espiritual. O nome Sete, dado a esse filho, significa designado ou compensação. A mãe escolheu esse nome porque, segundo ela mesma, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis 4, versículo 25. Sete era muito mais parecido com Adão do que os outros filhos. Tinha um caráter digno e seguia os passos de Abel. Mesmo assim, não herdou mais bondade natural do que Caim. Sete, assim como Caim, herdou a natureza caída de seus pais. No entanto, ele recebeu também o conhecimento do Redentor e instrução na justiça. Ele trabalhou como Abel teria trabalhado, caso estivesse vivo, para que a mente dos pecadores voltasse a reverenciar e obedecer ao seu Criador. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. A distinção entre as duas classes se tornou mais evidente. Por parte de uma, havia uma grande profissão de fidelidade a Deus. Por parte de outra, havia desprezo e desobediência. Antes da queda, nossos primeiros pais guardaram o sábado que foi instituído no Éden e, depois de serem expulsos do paraíso, eles continuaram a observá-lo. Compreenderam que todos, mais cedo ou mais tarde, vão entender não só que as leis divinas são sagradas e imutáveis, mas que a penalidade para a transgressão certamente se seguirá. O sábado foi honrado por todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Entretanto, Caim e seus descendentes não respeitaram o dia em que Deus descansou. Caim fundou então uma cidade e deu a ela o nome de seu filho mais velho. Ele saiu da presença do Senhor para ir em busca de riquezas e prazeres na terra, tornando-se o líder daquela grande classe de pessoas que adoravam o Deus deste mundo. No que diz respeito aos meros progressos materiais e terrestres, os seus descendentes se destacaram bastante. Entretanto, eram contrários aos propósitos de Deus para a raça humana. Ao assassinato, Lameque, o quinto na descendência de Caim, acrescentou a poligamia. Abel tinha levado uma vida de pastor de ovelhas, e os descendentes de Sete seguiram o mesmo caminho, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, em busca de uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Hebreus 11, versículos 13 e 16. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim se espalhou a partir do lugar em que primeiramente se estabeleceu, dispersando-se depois pelos vales e planícies onde os filhos de Sete habitavam. Para fugirem de sua influência contaminadora, eles se retiraram para as montanhas e lá mantiveram o culto a Deus em sua pureza inicial. Depois de algum tempo, começaram a se misturar com os habitantes dos vales. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Gênesis 6, versículo 2. Os filhos de Sete desagradaram ao Senhor quando eles se casaram com elas. Muitos adoradores de Deus foram atraídos pelas seduções que estavam constantemente diante deles e perderam a santidade de seu caráter. Ao se misturarem com a raça corrompida, tornaram-se como eles. As restrições ao sétimo mandamento deixaram de ser obedecidas, e eles escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Gênesis 6, versículo 2. Os filhos de Sete seguiram o caminho de Caim. Judas, versículo 11. Eles não apenas mantiveram a mente fixa na prosperidade e nas alegrias mundanas, mas também desprezaram os mandamentos do Senhor. O pecado se espalhou amplamente na terra. A longa vida de Adão.
Durante quase 1000 anos, Adão procurou impedir a propagação do mal. Ele recebeu ordens para instruir seus descendentes nos caminhos do Senhor e guardou como um tesouro o que Deus lhe havia revelado, repetindo esses ensinos às gerações que o sucederam. Por 9 gerações, ele descreveu a santa e feliz condição em que vivia no paraíso, repetindo a história da sua queda. Contou a eles a respeito dos sofrimentos, pelos quais Deus havia lhe ensinado a necessidade da estrita lealdade à sua lei, e explicou a respeito das misericordiosas provisões feitas para a sua salvação. Entretanto, ele tinha que enfrentar frequentemente amargas reprovações pelo pecado que havia trazido tamanha desgraça sobre seus descendentes. Quando deixou o Éden, o pensamento de que deveria morrer fazia com que Adão estremecesse de horror. Cheio de remorso por seu pecado e lamentando a dupla perda pela morte de Abel e a rejeição de Caim, Adão foi dominado pelo peso da angústia. Embora a sentença de morte tenha parecido terrível no início, ao contemplar os resultados do pecado por quase 1000 anos, naquele momento, ele entendeu que era um ato de misericórdia de Deus por fim a uma vida de sofrimento e de tristeza. Os anos que antecederam o dilúvio não foram, como muitos imaginavam, uma era de ignorância e de selvageria. As pessoas não apenas eram dotadas de grande força física e mental, mas tinham vantagens incomparáveis. Suas faculdades mentais se desenvolviam muito cedo, e aqueles que viviam no temor de Deus continuavam a crescer em conhecimento e sabedoria por toda a vida. Comparados a eles, os famosos intelectuais de nosso tempo pareceriam muitas vezes inferiores, tanto em força física como mental. À medida que ia diminuindo, tanto a expectativa de vida das pessoas quanto a sua força física, também era reduzida a sua capacidade mental. É verdade que as pessoas hoje desfrutam os benefícios daquilo que outros que viveram antes delas realizaram. Mentes superdotadas deixaram suas obras para aqueles que viriam depois. As vantagens das pessoas daquele tempo eram muito maiores. Por centenas de anos, tiveram entre eles aquele que foi formado à imagem de Deus. Adão havia aprendido do próprio Criador a história da criação. Ele mesmo havia testemunhado os acontecimentos ocorridos por mais de 9 séculos. Os antediluvianos eram donos de uma memória poderosa para reter o que era comunicado a eles e depois transmitir isso de forma intacta aos seus descendentes. Por centenas de anos, existiram 7 gerações vivendo na Terra ao mesmo tempo, aproveitando entre si o conhecimento e a experiência de todas elas. Longe de ser uma era de trevas religiosas, foi uma época de grande luz. Todo o mundo teve a oportunidade de receber a instrução de Adão. Aqueles que temiam ao Senhor tinham não só a Cristo, mas também os anjos como seus instrutores. Tiveram uma testemunha silenciosa da verdade, o jardim de Deus, que por muitos séculos permaneceu na terra. O Éden permanecia bem à vista, com sua entrada vedada por anjos que a vigiavam. O objetivo do jardim e a história das suas 2 árvores eram fatos indiscutíveis. A existência e suprema autoridade de Deus eram verdades que as pessoas demoraram a questionar enquanto Adão estava entre eles. Apesar da iniquidade que prevalecia, uma linhagem de homens santos, seguidores de Deus, viviam como que na companhia do céu. Pessoas com inteligência excepcional e talentos maravilhosos. Eles tinham uma sagrada missão: desenvolver um caráter de justiça para ensinar a lição da santidade, tanto às pessoas de seu tempo quanto às futuras gerações. Apenas poucos são mencionados na Bíblia, mas em todas as épocas Deus teve testemunhas fiéis, adoradores de coração sincero. O primeiro homem que nunca morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, andou com Deus por 300 anos. Ele era um dos que preservavam a verdadeira fé,
os antepassados da semente prometida. Dos lábios de Adão, ele aprendeu a respeito da história da queda e da graça de Deus, conforme revelado na promessa, e confiou na vinda do Redentor no futuro. Depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Quando viu o amor do filho por seu pai, sua confiança pura em sua proteção, ao sentir a profunda ternura de seu coração por aquele primeiro filho, ele entendeu uma lição preciosa sobre o maravilhoso amor de Deus no dom de seu filho. O infinito amor de Deus demonstrado em Cristo acabou se tornando o tema de suas meditações, de dia e de noite. Enoque procurou revelar esse amor ao povo ao seu redor. Para ele, andar com Deus não era uma forma de arrebatamento ou visão, mas ocorria em todas as atividades da vida diária. Como esposo e pai, amigo, cidadão, ele demonstrava ser um servo inabalável do Senhor. Seu coração estava em harmonia com a vontade de Deus, pois duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Amós 3, versículo 3. Continuou a andar de maneira santa por mais 300 anos. Sua fé se tornava cada vez mais forte, e maior era o seu amor com o passar dos séculos. Enoque era um homem de grande conhecimento, honrado com as revelações especiais vindas de Deus. Apesar disso, foi um dos homens mais humildes. Assim, ele permanecia diante do Senhor. Para ele, a oração era tão importante quanto a respiração. Ele vivia na própria atmosfera do céu. Por meio dos santos anjos, Deus revelou a Enoque não apenas o seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio, mas também o plano da redenção de uma forma mais ampla, mostrando a ele os grandes acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Ele não conseguia entender a questão dos mortos. Ele achava que tanto os justos como os ímpios voltariam ao pó da mesma forma e que esse seria o seu fim. Não conseguia ver a vida do justo além do túmulo. Em visão profética, Enoque foi instruído a respeito da morte de Cristo e de sua vinda em glória, acompanhado de todos os santos anjos. Viu também o estado de corrupção do mundo quando Cristo viesse pela segunda vez, que haveria uma geração orgulhosa, prepotente, voluntariosa, que pisava a lei e desprezava a obra expiatória. Ele viu os justos coroados de glória e honra e os ímpios sendo destruídos pelo fogo. Enoque se tornou um pregador da justiça e transmitia as mensagens enviadas por Deus a todos os que as desejassem ouvir. Na terra em que Caim procurou fugir da presença divina, o profeta relatava maravilhosas cenas que lhe foram mostradas em visão. Vejam, dizia ele, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade. Judas, versículos 14 e 15. Enquanto ele pregava o amor de Deus em Cristo, reprovava os pecados que prevaleciam e advertia que o juízo certamente viria sobre o transgressor. Não são somente coisas agradáveis que são faladas por homens santos. Deus coloca nos lábios de seus mensageiros verdades que são penetrantes e incisivas como uma espada de dois gumes. Alguns davam ouvidos às mensagens de advertência, mas as multidões seguiam mais ousadamente em seus maus caminhos. Assim também, a última geração zombará das advertências dos mensageiros do Senhor. Em meio a uma vida de muito trabalho, Enoque manteve firmemente sua comunhão com Deus. Após permanecer por algum tempo entre o povo, ele se retirava para ficar a sós, para saciar a sede e a fome que tinha do conhecimento divino. Por viver em constante comunhão com Deus, Enoque refletia mais e mais a imagem divina. Seu rosto brilhava com a luz que resplandece no semblante de Jesus. Ao se passarem os anos, a maré da transgressão humana avançava cada vez mais, e mais negras se tornavam as nuvens do juízo divino. Mesmo assim, Enoque continuava em seu caminho, advertindo, apelando, suplicando e se esforçando para que essa tendência regredisse.
Embora seus apelos fossem ignorados por aquele povo pecador e amante dos prazeres, Enoque tinha a certeza da aprovação de Deus. Continuou a lutar contra o mal até que Deus o retirou deste mundo de pecado e o levou para as puras alegrias do céu. Trasladado para o céu. As pessoas daquela geração zombavam de Enoque, porque ele não procurava juntar riquezas neste mundo. O coração dele estava nos tesouros eternos. Ele viu o rei em sua glória no meio da cidade de Sião. Tanto a mente quanto o coração e o estilo de vida de Enoque estavam nas coisas celestiais. Quanto maior era a iniquidade existente, maior era o seu anseio pelo lar celestial. Por 300 anos, Enoque andou com Deus. Dia a dia, almejava uma união mais íntima. Cada vez mais próximo ficava o seu relacionamento, até que Deus o tomou para si. Depois de andar tanto tempo com Deus na terra, ele continuou essa caminhada e passou pelos portais da Cidade Santa, o primeiro entre os habitantes da terra a entrar lá. Sua falta foi sentida na terra. Alguns, tanto justos como ímpios, testemunharam sua partida. Aqueles que o amavam procuraram muito por ele, mas sem resultado. Para eles, Enoque não foi encontrado, porque Deus o tinha levado. Pela trasladação de Enoque, o Senhor desejava ensinar uma importante lição. Havia o perigo de homens e mulheres se desanimarem por causa dos terríveis resultados do pecado de Adão. Muitos estavam prontos a clamar: o que ganhamos por termos temido ao Senhor e observado as suas leis, sendo que uma pesada maldição recaiu sobre a raça humana e a morte será o fim de todos nós? Satanás estava estimulando a crença de que não há recompensa para os justos, nem punição para os ímpios, e que era impossível para os seres humanos obedecer aos preceitos divinos. No caso de Enoque, Deus queria mostrar o que ele sempre vai fazer pelos que guardam os seus mandamentos. As pessoas eram ensinadas que é possível obedecer à lei de Deus, que eram capazes de, por sua graça, resistir à tentação e se tornarem puros e santos. A trasladação de Enoque foi uma prova da veracidade de sua profecia a respeito do futuro, com sua recompensa de vida imortal para os que forem obedientes e de condenação para o transgressor. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11, versículo 5. O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que serão comprados da terra. Apocalipse 14, versículo 3, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O pecado vai prevalecer, assim como aconteceu no mundo antes do dilúvio. Muitos vão se rebelar contra a autoridade do céu. Como Enoque, o povo de Deus buscará a pureza de coração, vivendo de acordo com a sua vontade, até que esses justos reflitam a semelhança com Cristo. Vão advertir o mundo quanto à segunda vinda do Senhor e, por seu exemplo de santidade, condenarão os pecados dos infiéis. Da mesma forma como Enoque foi trasladado para o céu, os justos vivos serão trasladados antes da destruição da terra pelo fogo. Ver 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.